Bom dia, meu nome é Stephanie, eu sou enfermeira, trabalho aqui na área técnica da GVDante PS, né, que é a gerência de doenças e agravos não transmissíveis e promoção da saúde, onde fica a nossa área técnica, tabagismo. Hoje teremos duas palestrantes. Começaremos então com a Alessandra Ávila Correia. Ela é graduada em fonoaudiologia pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, desculpa. É servidora, então, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 2010, atualmente lotada na atenção primária da GESAP 3 em São Sebastião. Atua, então, junto com os tabagistas na SES desde 2017. Passo, então, a palavra para você, Alessandra. Bom dia. Queria primeiro agradecer a GVDantes, na pessoa do Saulo Viana, que me chamou para chamou a fonoaudiologia, né? E eu como representante aqui, queria, pelo convite, obrigada, Stephanie, também. Queria dizer que há algum tempo eu trabalho com os tabagistas, né? E é uma equipe multidisciplinar, né? A atuação é multidisciplinar. E eu vejo poucas colegas trabalhando junto, né, com esses tabagistas. No entanto, eu convidei a Daiane Cardoso de Mello, que há 10 anos eu conheço a Daiane. Esse ano faz 10 anos que nós nos conhecemos na Secretaria de Educação, e eu a convidei mesmo, ela não participando ainda, com os grupos de cessação de tabaco, de apoio à cessação ao tabaco, porque ela é especialista em voz, trabalha também na Secretaria da Educação e na Secretaria de Saúde no HRT. Então, primeiro eu queria agradecer também, Dai, pela sua disponibilidade, né, e eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar com a sua exposição, viu? Bom dia a todos. Como a Ale, né, já falou, eu sou Daiane, fonoaudióloga, especialista em voz. Muito obrigada pelo convite, Alessandra, para participar aqui desse momento. Também, né, a GVDantes pela oportunidade. É um assunto extremamente relevante para a gente discutir, e eu acho que só enriquece, né, quando a gente junta diferentes profissões, para a gente entender um pouquinho como que essas profissões se envolvem para entregar o melhor, né, para os pacientes que precisam do nosso cuidado. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Carregou para vocês? Bom, então, hoje vamos trazer um pouquinho, né, da contribuição da fonoaudiologia junto a esse protocolo clínico e essas diretrizes terapêuticas para o tratamento do tabagismo, falando mais especificamente sobre a voz, né, as alterações vocais e as lesões que acompanham o tabagismo. Então, nesse início, vamos entender um pouquinho a produção da voz, né, como que acontece esse mecanismo, quais são as estruturas que estão envolvidas. Mais adiante, eu vou apresentar para vocês as lesões que estão mais associadas, né, que acompanham mais os efeitos do cigarro, né, relacionados à voz. E, por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre os hábitos de saúde vocal, né, como que as equipes podem orientar, trazer informações para os pacientes, que não só aqueles que são fumantes, tabagistas, mas também todos aqueles atendidos, né, junto às unidades de saúde. Então, primeiramente, a gente tem aqui uma imagem, né, de uma imagem lateral do rosto de uma pessoa, onde a gente consegue visualizar todas as estruturas que participam da produção da voz, né? Então, aqui a gente tem cavidade oral, cavidade nasal, a faringe logo atrás dessas duas cavidades, a faringe, a laringe, que é onde estão localizadas as pregas vocais ou cordas vocais, né, como a gente conhece, e elas ficam exatamente atrás dessa cartilagem, chamada cartilagem tireoide. Nos homens, a gente consegue identificar, porque tem uma protuberância aqui, chamada de pomo de Adão, né? E é exatamente nesse local onde as duas pregas vocais ficam localizadas, né?
São duas preguinhas musculares cobertas por uma mucosa. Elas ficam em formato de V, na região do pescoço, paralelas ao solo, tá? E quando a gente respira, elas se abrem para permitir essa passagem do ar, visto que a prega vocal, a laringe, né, ela fica na entrada do sistema respiratório, das vias aéreas inferiores, né? Então, a função primordial, principal da nossa laringe é uma ação esfincteriana, no sentido de proteção dessas vias aéreas. Também temos a função respiratória, porque ela faz parte do trato respiratório. Então, todo o ar que a gente inala, que a gente respira, passa necessariamente por essa região para poder chegar até a traqueia e os pulmões. E, por fim, a gente desenvolveu a capacidade também de fonar, né, de produzir voz para comunicação. Então, nesse processo, no momento que a gente inspira, o ar, ele adentra pela cavidade oral, cavidade nasal, passa pela faringe, vai até a região da prega vocal e faz essas trocas gasosas. No momento que a gente vai produzir a voz, né, que geralmente acontece na expiração, as pregas vocais se aproximam e a mucosa que reveste essa estrutura inicia um movimento de vibração, né? De movimentação dessa mucosa. Então, esse fluxo aéreo vence essa coaptação, e à medida que essa mucosa vibra, ela vai alterando a qualidade desse fluxo de ar, ela vai organizando esses ciclos vibratórios, né? De forma que a voz ela é produzida na fonte e amplificada, modificada nessas outras cavidades, que a gente chama de cavidades de ressonância, porque elas vão modificar esse som mesmo, né? Como se fosse um violão que tem as suas cordas, mas ele não tem som, ele não tem volume, e ele perde qualidade se ele não tiver aquela caixa enorme que é a caixa de ressonância. Quando esse som ele é produzido, ele passa então por essas cavidades e a gente modifica a qualidade desse som, né? Então, tanto por meio da utilização do direcionamento, por exemplo, para a cavidade nasal, nos fonemas mais nasais, ou por maior direcionamento aqui para a cavidade oral, né, elevando o palato mole, conhecido como campainha, né, ou então realizando constrições nessa corrente de ar, né, por meio dos nossos articuladores, produzindo fonemas, produzindo palavras, no intuito de realizar essa comunicação. Então, todas essas estruturas, tanto a da fonte, né, que é a prega vocal, quanto as estruturas do filtro, que a gente chama, são importantíssimas para a produção da voz, né, e a prega vocal é o primordial, né, essa laringe, a presença da laringe é fundamental para a produção da voz. Aqui a gente tem uma imagem muito bacana, onde a gente consegue visualizar essa vibração da mucosa, né, a abertura e o fechamento da prega vocal, e a mobilização dessa mucosa à medida que ela atravessa, né, as duas pregas. Então, a gente tem um fluxo aéreo desorganizado, né, ele sai de forma mais organizada aqui, depois que essa vibração acontece. Nós temos pregas vocais verdadeiras, formadas de músculo, cobertas por uma mucosa fina, sensível, pregas vestibulares, conhecidas também como as falsas pregas vocais, né, e aqui a mobilização desse ar para produzir as ondas sonoras. Como então que a gente visualiza, né, tanto a condição orgânica da prega vocal, como o funcionamento, a funcionalidade da prega vocal? É por meio de um exame chamado videolaringoscopia, realizado pelo médico otorrino, né, por meio de um endoscópio, com uma câmerazinha acoplada, que tem também uma lente de aumento para a gente conseguir visualizar, e a gente visualiza as pregas de cima, né, entra pela cavidade da boca, e a gente tem mais ou menos essa imagem aqui, é uma ilustração que mostra as pregas vocais abertas, enquanto a gente está respirando, e aproximadas no momento que a gente produz a voz.
né? Na verdade, elas vibram muito rapidamente. Esse movimento acontece em média, né? 100 vezes por segundo nas mulheres e 200 vezes por segundo nos homens. Perdão, 100 vezes por segundo nos homens e 200 vezes por segundo nas mulheres. Então, por isso que as mulheres têm uma característica vocal mais aguda, mais fina, por conta desse ciclo vibratório, né? Aqui nesse vídeo a gente consegue visualizar bem essa vibração. É um outro exame chamado videoestroboscopia, onde a gente consegue ter frames, né? Pequenos frames, pequenos momentos aqui de vibração. Então ali tá vendo esse pontinho branco, né? É muco. É o excesso de muco que está recobrindo aqui a prega vocal. E aí, se vocês observarem, ó, aqui ela tá bem esticada, né? Ela tá estirada, por quê? Porque tá realizando a produção de um som agudo, tá? Então a gente precisa dessa mobilidade da mucosa, da mobilidade não só da musculatura, mas da mucosa que acompanha essa musculatura para poder fazer sons graves e sons agudos. Num som mais grave, essa prega vocal fica encurtada. Vou voltar aqui, ela fica mais encurtada, então tem mais massa vibrante, né? Com isso, a velocidade de vibração dessa onda mucoondulatória, ela é menor, e aí a gente tem uma voz mais grave. Como ela é muito sensível, né? Qualquer espessamento de muco é sentido aqui nessa região, e aí a gente tem a tendência a tossir, pigarrear, para poder limpar, né, esse excesso de muco que fica aqui em cima da membrana, da mucosa da prega vocal. E ela tem essa sensibilidade justamente no sentido de proteger, né, para poder proteger as vias aéreas inferiores contra aspiração, penetração de líquidos, de alimento, tá? Então, por isso que ela é tão sensível. Ou então, como que o tabaco interfere, então, na produção da nossa voz, né? Quais são os efeitos do tabaco? Primeiro deles, irritação e ressecamento pela fumaça que é inalada, né? A gente sabe que tem muitas substâncias tóxicas na fumaça, e eu costumo dizer que o primeiro filtro é o filtro que está no cigarro e o segundo filtro é a prega vocal, né? Então, como a gente viu ali, o ar, né, que é inalado, ele passa diretamente na região da prega vocal. E essas toxinas, elas vão sendo depositadas em cima da mucosa. E à medida que a pessoa vai fumando e vai repetindo essa exposição, ela vai lesionando as células que recobrem aqui a mucosa da prega vocal, né? Então, vai destruindo esses cílios que são responsáveis pela varredura do excesso de muco, excesso de secreção que tem ali, né? E vai lesionando mesmo, né? Essas células ciliadas. Então, por isso que as pessoas que fumam sentem que tem um pouco mais de pigarro, né? Então, tem a necessidade de ficar limpando, pigarreando muito, justamente porque essas células não estão conseguindo lidar com a quantidade de muco devido também a essa irritação. Então, quando o organismo ele é agredido, né, por um fator externo, ele tem essa defesa, né, esse mecanismo de defesa. E um dos mecanismos de defesa é a secreção de muco e o início de um processo inflamatório. Então, o indivíduo ele tem esse pigarro que acompanha, né. A rouquidão também muitas vezes pode estar presente, né, também por conta de um edema que vai se formando ali na região, uma resposta do próprio organismo, né. A tosse crônica, né, então muitas vezes o indivíduo, ele vai desenvolvendo ali pela mucosite da região, uma tosse, que é o próprio reflexo da prega vocal, como eu falei, é muito sensível a essa região, e aí ele vai desenvolvendo essa tosse crônica. E tanto o pigarro quanto a tosse são comportamentos muito lesivos quando realizados, né, repetidas vezes, porque
quando o indivíduo tosse, as pregas vocais, elas se chocam muito fortemente uma contra a outra, o que causa um atrito, né? E no pigarro, a mesma coisa, é como se elas estivessem raspando uma na outra. Então, a gente sempre fala, se está com muita necessidade de pigarrear, observa, né? Será que não está precisando reidratar para deixar essa secreção mais fluida? Será que não tem um refluxo, né, gastroesofágico ou um refluxo laringofaríngeo presente, que também é disparado, né, pelo uso, intensificado pelo uso do tabagismo? É um dos fatores que podem estar associados, porque a gente sabe que o tabaco, ele acaba alterando, reduzindo a pressão do esfíncter esofágico inferior, né? Então esse conteúdo ácido que fica no estômago, ele acaba retornando pelo esôfago, onde a gente tem um refluxo gastroesofágico, e quando ele é muito intenso, né, ele pode ser mais alto e atingir a região ali das pregas vocais, mais precisamente ali na parte posterior da prega vocal, né, a gente chama de refluxo laringofaríngeo, quando ele atinge essa parte mais superior. E a gente sabe que é um conteúdo extremamente lesivo para a região, irrita muito a prega vocal, e o indivíduo pode desenvolver uma tosse crônica, aumento do pigarro, sensação de corpo estranho, né, além de todos os sintomas que acompanham o refluxo. Então, o cigarro, ele entra como um cofator importante nessa questão também. E a gente tem os efeitos no pulmão, né, causados pelo tabaco, né? Então, existe uma redução da capacidade vital do indivíduo, né? Então, no volume de ar que ele é capaz de expectorar do seu pulmão, e como a gente viu, a produção da voz está intimamente ligada com a respiração. Então, se ele tem ali alguma questão respiratória, se esse pulmão não está conseguindo realizar muito bem essas trocas, expectorar, né, realizar essa expiração de forma eficiente, ele vai ter prejuízo na fonação também, né, em coordenação, respiração e voz, respiração e fala. Então, todos esses efeitos do tabaco por si só, sem ter desenvolvido nenhuma lesão, já podem estar presentes. Bom, agora falando das lesões, né, que acompanham o uso do tabaco, eu vou começar com uma que chama edema de Heinck, que é um inchaço, um edema em uma região conhecida como espaço de Heinck na prega vocal. Então a gente tem aqui, né, a ilustração da mucosa da prega vocal, epitélio, e 3 camadas de mucosa: superficial, intermediária e profunda. Depois a gente tem aqui o corpo da prega vocal formado de músculo. O que acontece? O acúmulo de líquido se dá nessa região mais superficial, chamada espaço de Heinck, né? Por conta de um tabagismo, né? Pelo uso do tabaco e pelo fonotrauma. Então, a gente precisa da associação desses 2 fatores para o desenvolvimento dessa lesão. Então, é uma reação do tecido à exposição tanto ao tabaco quanto ao fonotrauma, né, por conta de uma dilatação mesmo, né, aumenta a permeabilidade vascular, o que faz com que o líquido extravase, né, o líquido dos capilares extravase para essa região e se acumule, se organize e se acumule. Essa região funciona como se fosse um coxim, né? Ela tem algumas substâncias, como o ácido hialurônico, que minimizam o impacto gerado pela aproximação, pela coaptação da prega vocal. Então, se ela está sendo sempre exposta a um impacto maior e a uma irritação devido ao uso do tabaco, ela vai desenvolver um mecanismo de proteção, né? A própria inflamação também já induz a esse edema. E muitas vezes o refluxo ele pode acompanhar, ele pode estar presente, tá? É uma lesão difusa, então acomete todo esse tecido da prega vocal, tá? E ele fica inchadinho porque essa região tem uma drenagem pouco eficiente. Então, o organismo ele não consegue drenar esse excesso de fluido, de muco, que é depositado na região.
A instalação, ela é lenta, ela é progressiva, então geralmente são necessários anos de fumo, de exposição ao tabaco, para desenvolver esse edema de Heinck, tá? E também muita atividade vocal, fala em alta intensidade, profissionais da voz, por exemplo, que utilizaram ou utilizam muito em demasia, né? Em grande quantidade, a fala também podem desenvolver quando fumam. E a gente consegue observar a incidência maior entre os 45 e os 65 anos de idade, porque já deu tempo do indivíduo fumar por muito tempo, né, e aparecerem os sintomas em ambos os sexos. Pode acometer antes, né, indivíduos mais jovens? Pode, né, dependendo do início ali, de quando iniciou o uso do tabaco, se faz um uso muito intensivo da voz, a gente já também tem casos de indivíduos jovens, de 30 anos, com o edema de Heinck, né? E como que acontece o efeito desse edema na voz? As pregas vocais, elas vão ficando inchadinhas aqui de forma difusa, né, em toda a prega vocal. Aqui a gente está bem no comecinho de um edema de Heinck, né, e nesse início, a voz, ela é socialmente aceita, porque ela tem aquela rugosidade bem levinha, ela fica mais fluida, mais aveludada, mais pesada, né, então tem uma característica também de sensualidade envolvida na voz, então as pessoas não costumam se incomodar, né. À medida que avança essa lesão, a voz, ela vai ficando mais rouca e vai ficando mais grave, porque a prega vocal vai ficando inchada, como tem nessa figura, vai ficando pesada, né? O que faz com que essa movimentação da mucosa aconteça de forma mais lenta, mais devagar. E como a gente tem menos ciclos, né, de vibração, essa voz, ela fica mais grave, né? Às vezes, a gente pode encontrar um pouquinho de soprosidade, que é quando as pregas vocais não encostam corretamente uma na outra, não tem uma coaptação, mas o sintoma mais presente é a rugosidade, né? Porque a gente tem ciclos de vibração irregular, né? Uma prega pode vibrar mais do que a outra, né? A gente tem uma diferença nessa amplitude da onda mucosa entre as pregas vocais. Então, a rugosidade, a rouquidão é o sintoma que está mais presente. E como a voz, ela vai ficando grave, com a piora, as mulheres vão ficando incomodadas, né? Porque muitas vezes elas são confundidas com homens. Então, estão falando ao telefone e aí a pessoa fala senhor, né? E é uma mulher que está do outro lado do telefone. E aí elas ficam muito constrangidas e costumam buscar o tratamento quando a voz chega nesse estágio, né? É mais perceptível, então, nas mulheres do que nos homens. Por isso que algumas pesquisas, né, dizem que a prevalência, a incidência é maior nas mulheres. Mas a gente também levanta a hipótese de que seja porque elas procuram mais o tratamento e porque o sintoma é mais perceptível devido ao agravamento, à masculinização da qualidade vocal. A gente observa também cansaço vocal, né? Então o indivíduo, ele tem que fazer força para mobilizar essa mucosa. Redução da extensão fonatória e da dinâmica vocal, então antes conseguia falar agudo, conseguia produzir sons mais finos, e agora não consegue mais, né? Não tem muito controle do volume dessa voz, né? Também não consegue falar muito alto, que a voz falha. E quando progride bastante, a gente pode ter uma obstrução quase que total aqui, né, dessa região da entrada da traqueia, das vias aéreas. Então, o indivíduo, em casos severos, extremos, pode ter uma queixa respiratória importante, com sensação de falta de ar, né, tendo que fazer uma intervenção mesmo para poder garantir a via aérea, o acesso à via aérea, tá? Nesse vídeo, a gente consegue visualizar a movimentação dessa mucosa. Né, então é bem diferente daquela mucosa
daquela prega vocal saudável que a gente viu no começo, né? Aqui ela já está ocupando quase metade do espaço da glote. Tá bem translúcida, que geralmente no começo ela é mais transparente, mais translúcida, à medida que vai ficando um pouco mais severo com os anos, né, de edema, ele vai ficando um pouquinho mais escurecido, mais amarelado. Então, toda a modulação dessa onda mucosa está alterada. E aqui a gente tem um relato de uma paciente, né, que tem o edema de Heinck. Bom, eu trabalho na rede de hospital também. Eu sou copeira clínica e eu me sinto constrangida com a minha voz, porque ela foi engrossando devido vários anos fumando. Agora eu estou tentando parar e vou conseguir. E eu me sinto constrangida quando eu vou falar com o paciente, quando eu vou falar com os médicos também. Eu fico assim meio chateada. Então, a gente vê ali uma qualidade vocal bem grave dessa paciente, né? Realmente parecendo uma voz mais masculina do que feminina. E algumas pesquisas que já fizeram também com os juízes, né, cegos, que a gente fala, também algumas pacientes mulheres foram caracterizadas como homens. Então, altera bastante essa condição da produção vocal. E o tratamento, né? Então, no sinal, tem um paciente, né, que ele é fumante de longa data, e você percebe que tem uma rugosidade, uma rouquidão, ou uma mulher que está com uma voz mais grave, ela vem referindo que essa voz tem mudado ao longo do tempo, é importantíssimo encaminhar para o médico otorrinolaringologista, para fazer o exame de videolaringoscopia, para ver como é que está a condição dessa prega vocal, né? Na presença desse edema de Heinck, é importantíssimo interromper o tabagismo para o tratamento, né? Seja ele mais conservador, seja ele cirúrgico, é imprescindível que o indivíduo ele pare de fumar, porque senão o edema ele não vai ser resolvido, né? E se fizer a cirurgia, ele pode voltar também. Então, os casos mais leves, iniciais, a gente consegue reverter com fonoterapia, né? A voz, temos uma boa resposta do retorno dessa voz. Casos moderados e graves, geralmente moderados um pouquinho, né, de mais tempo, de longa data e graves, precisam de cirurgia para fazer a sucção do edema, né, e o reposicionamento da mucosa. Então, em geral, de 40, 70, 80% dos casos, os pacientes relatam uma melhora importante da qualidade vocal, né? Entre 17 e 20% relatam que não teve muita mudança, e então pode ter um resultado positivo ou negativo na voz, né? Apesar de tirar o edema ali da estrutura, né? Já tem tanto tempo que essa mucosa está alterada que isso acaba modificando mesmo a estrutura. Muitas vezes a cirurgia ela não consegue reverter, trazer essa qualidade vocal de novo para a normalidade. Seguindo, então, a gente tem uma outra lesão, né, chamada de leucoplasia, que também acomete as pessoas fumantes. Ela é uma hiperplasia, né, ela é uma multiplicação das células da mucosa, da prega vocal. Tem essa característica aqui esbranquiçada, né, que parece uma placa de gesso. Às vezes pode parecer também ter uma característica mais verrucoide, né, porque ela cresce de forma mais desorganizada. E acontece também uma tentativa do organismo de se defender dessas agressões, né? Então, a natureza, ela é genérica, mas a gente tem o tabagismo como fator principal. A associação com o etilismo também está presente. Indivíduos com refluxo, né, gastroesofágico ou laringofaríngeo, como eu comentei, né, por quê? Porque esse conteúdo ele acaba se derramando na prega vocal e irritando toda essa mucosa. HPV, né, também está como um fator de risco para leucoplasia, deficiências nutricionais, infecção crônica da via aérea, né, que fica ali continuamente expondo, inflamando aquele tecido, e tem também uma predisposição genética envolvida,
né? Então, todos esses comportamentos, né, esses fatores, eles podem contribuir para o surgimento da leucoplasia, tá? O comportamento vocal desviado, isso é a pessoa que fala muito, né, ou fala abusando muito da voz, de forma errada, com muito esforço, pode disparar ou pode agravar também o surgimento da leucoplasia. E a prevalência a gente encontra mais em homens a partir dos 40 anos de idade. É uma lesão, inicialmente, que pode ser benigna, né? Mas ela tem um potencial grande de se tornar uma lesão maligna. Então, a gente costuma chamar de prima do carcinoma, do câncer de laringe. Por isso que ela merece uma atenção especial. E quais são os sintomas vocais advindos dessa leucoplasia? Rouquidão, porque altera aquela mobilização da mucosa ou o fechamento da mucosa. Um cansaço vocal extremo, né? Então, o indivíduo, depois de pequenas quantidades, pequeno tempo de fala, ele já sente uma fadiga, um cansaço vocal fora do normal, sensação de ardor na região da garganta, de corpo estranho, né? Necessidade de ficar pigarreando para poder limpar aquele corpo estranho que está ali. Redução da resistência vocal, então ele se cansa muito mais rápido quando usa a voz, né? Então a voz acaba ficando rouca mais rápido. Reduz a extensão fonatória, então não consegue fazer aquele movimento, né, de esticar a prega vocal, encurtar a prega vocal, porque a lesão não deixa. E do campo dinâmico, então a voz ela não consegue nem muito para o agudo, nem muito para o grave, tem limitação também no controle do volume dessa voz. São sintomas, então, que podem estar presentes aí numa leucoplasia, tá? Então, indivíduos fumantes, etilistas, com refluxo, histórico de HPV, né, que começam a reclamar aí de um cansaço vocal, uma rugosidade importante, também é bom encaminhar para uma avaliação médica, né? E aí o médico vai fazer o exame de videolaringoscopia para ver a extensão dessa lesão, mas a caracterização dessa lesão, né, em termos de ser ou não maligna, tem que ser realizada por meio de biópsia. Então, o indivíduo ele vai precisar ir para o centro cirúrgico, né, ter uma anestesia, ser entubado para poder tirar ali um pedacinho da lesão. Às vezes dá para tirar até toda a lesão, né, dependendo de como que for feito esse exame, para poder identificar se é apenas uma hiperplasia simples, né, então uma multiplicação dessas células, que é o grau 1. Se já está no grau 2, quando tem algumas células com atipia, mas ainda são poucas, ou se é um grau 3, né? Onde a gente tem muitas células atípicas já em processo de mitose, ali restritas àquela região da prega vocal. Quando está no comecinho, grau 1, não tem nenhum sinal de malignidade, às vezes o médico ele pode optar por um tratamento mais clínico, né, com medicamento, e acompanhar para ver se houve regressão dessa lesão. Nos casos de já ter uma atipia celular, aí é necessário realmente fazer a ressecção dessa lesão, tá, para poder tirar todas as células malignas que possam estar ali. E aí, como ressecção da lesão, a gente pode ter cicatriz na prega vocal, redução daquela mucosa, então a voz ela tende a ficar bem grave também, né, bem rugosa, e com um sintoma que a gente chama de aspereza, uma voz que irrita, né, parece que é uma voz mais tensa. Então, além da rugosidade, da rouquidão, ainda tem esse aspecto de uma voz muito tensa, muito apertada, estridente às vezes, tá? Com relação aos números, 20% das leucoplasias têm a possibilidade de evoluir para uma lesão maligna. Quando acontece em fumantes, geralmente é pré-maligno ou maligno. Então, já tem provavelmente que fazer essa intervenção cirúrgica, né? Como eu falei, a biópsia é fundamental para esse diagnóstico diferencial, e o tratamento é medicamentoso, tem a terapia fotodinâmica, fonoterapia nos quadros iniciais e a cirurgia nos quadros mais avançados.
No entanto, é uma lesão que ela pode voltar, ela tem essa tendência recidivante muito forte, então precisa de um acompanhamento para o resto da vida, né? Mesmo depois do tratamento, periodicamente a pessoa vai precisar fazer exames de videolaringoscopia e videolaringoscopia para ver a condição da prega vocal. Então, aqui a gente tem uma imagem de um exame de videolaringoscopia, com essas plaquinhas de leucoplasia na prega vocal, mais aqui nessa prega vocal esquerda, né? A gente tem a imagem trocada, então, prega vocal esquerda e prega vocal direita. Aí tem uma rigidez, né, na mobilização da mucosa, com certeza a qualidade vocal desse indivíduo já está bem alterada. E aqui, para a gente ter uma ideia, né, da prevalência dessas lesões, é um estudo que tem tempo já, mas para a gente ter uma ideia aqui que as leucoplasias, né, dentre os exames e as lesões em pacientes com queixas vocais, acometem cerca de 10% dessas lesões, são cerca de 10% dessas lesões, o edema de Heinck, né, é 10% das lesões, e as leucoplasias, 2% dessas lesões. Bom, então, a gente falou ali das lesões benignas, com potencial de malignidade, e agora a gente vai falar do carcinoma laríngeo, que é o que mais traz preocupação, e que a gente sabe que está muito relacionado com o fumo, né? Ele é a principal causa de câncer, tanto de pulmão, de laringe, de cavidade oral e de esôfago, né? Então, o fumo pode ser do cigarro, pode ser do cachimbo, né? Pode ser do charuto, que inclusive tem mais nicotina. No charuto não tem o filtro que o cigarro tem, então tem uma absorção maior da nicotina e uma absorção oral também imediata, né? Não precisa tragar. A própria mucosa da cavidade oral já consegue também absorver os componentes, né? 50 a 70% das mortes por câncer de cavidade oral e laringe estão associadas ao fumo de cigarros. E ele, dentre os tumores na região de cabeça e pescoço, é o terceiro mais prevalente. Ocupa o 9º lugar nos homens em termos de mortalidade e 20º lugar nas mulheres. E a estimativa de novos casos, né, feita pelo INCA em 2022, foi de 7.790 casos, sendo 6.570 em homens e 1.220 em mulheres. Então, muitos casos de carcinoma. E o número de mortes, 4.562, sendo 3.957 em homens e 605 em mulheres. E a gente vê aqui a incidência, né, maior aqui nos homens. Ele entra como o 8º câncer mais incidente, câncer de laringe, aqui, ó, né, 6.570 casos. Nas mulheres, ele não é dos cânceres mais incidentes, então nem entrou nessa lista aqui, né? No entanto, a gente tem glândula tireoide, que pode ter repercussão também em questões vocais. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de laringe? Fumo e álcool, sendo que o fumo ele aumenta em 10 vezes a chance de desenvolver, né, o câncer de laringe. Excesso de gordura corporal, né, a gente tem um aumento ali de hormônios, uma alteração endócrina, né, uma alteração metabólica, então, maior quantidade de estrogênio, maior quantidade de insulina disponível, que vai alterar também essa questão do metabolismo. A própria obesidade, né, já causa um processo inflamatório no organismo. Infecções pelo vírus HPV e exposição a outras substâncias tóxicas que não só o fumo, né, como óleo de corte, amianto, poeira de madeira, de couro, de cimento, teixo, formaldeído, fuligem de carvão, solventes, né, então, pacientes que foram trabalhadores que utilizaram essas substâncias no ambiente de trabalho também merecem atenção. O estresse e o mau uso da voz também são fatores que podem estar associados.
e o refluxo gastroesofágico e o refluxo laringofaríngeo também. Então, ficar de olho se um paciente é fumante ou se tem alguma dessas condições associadas, porque aumenta o risco de câncer. E quais são os sintomas? Rouquidão é o primeiro e mais prevalente sintoma, né? 83% dos pacientes com câncer têm a rouquidão que não passa. Então, a gente sempre fala, rouquidão, mais de 15 dias, não é normal, né? Vamos investigar, precisa encaminhar. Se for fumante, então, ou tiver alguma daqueles fatores de risco, sinal de alerta maior ainda. Começa a ter uma sensibilidade no pescoço, né, uma dorzinha que antes não tinha, uma dor que sobe para o ouvido, então uma otalgia. Disfagia, então, dificuldade para engolir os alimentos. Então, o indivíduo, ele antes bebia, comia de tudo, e agora ele bebe água e ele engasga. Do nada, né? Come alguns alimentos, tem a sensação de que o alimento não desceu, precisa engolir várias vezes, né? Ou tem engasgos mais sérios. Dor também para engolir. Linfonodomegalias cervicais, né? Que são os caroços, né? Que vão aparecendo aqui nessa região do pescoço. Né, pode ter um aumento da dimensão aqui da laringe, do diâmetro da laringe. Em casos mais severos, o indivíduo ele pode começar a ter sintomas respiratórios, como falta de ar, por exemplo, e hemoptíase ocasional, né, que é aquela tosse com rajadas de sangue. Então, todos esses são sintomas que a gente precisa ter em mente que podem estar acompanhando um câncer de laringe. Né? Então, dependendo da localização desse câncer, a gente tem alguns sintomas que se diferem, né? 2/3 dos tumores de laringe, de câncer de laringe, acontecem na glote, que é a região que estão as pregas vocais, né? Quando ele é glótico, a pessoa tem a disfonia, que é a alteração vocal, né? A rouquidão. Pode ter também uma dispneia, né? Uma questão respiratória, dificuldade de respirar, referir falta de ar, e um estridor, que é um ruído na hora de respirar. Parece que o ar está passando com mais dificuldade, porque tem um estreitamento mesmo do tubo para poder realizar a passagem de ar. Supraglótico, né, nessa região acima aqui da glote, pegando a epiglote, esse ossinho aqui que a gente chama de hioide, né, como está mais próximo e essa epiglote ela está conectada com a língua e ela protege também a nossa laringe durante a deglutição, ela faz esse movimento quando a gente engole, o indivíduo ele pode sentir dor ao deglutir, né, pode ter a dificuldade de deglutição, engasgos, tosse para beber água, para comer, sensação de corpo estranho e pigarro. Então, tem muita secreção de muco quando a lesão está nessa região. E subglótico, abaixo dessa região da prega vocal, também com dispneia, dificuldade respiratória, estridor, ruído para respirar e dor. Então, dependendo da região, da topografia da lesão, a gente tem esses sintomas. Então, imagens aqui, né, a gente tem um câncer acometendo aqui a prega vocal direita, aqui já teve uma ressecção dessa prega vocal e tem uma placa aqui também nessa prega vocal esquerda. Aqui inclusive as pregas vestibulares, né, já estão mostrando sinais também de câncer. Prega vocal esquerda, né, essa aqui está toda edemaciada, provavelmente já está indo para a região de supraglote, e aqui também supraglote pegando prega vestibular. Então, precisa encaminhar para um otorrino para fazer o exame de videolaringoscopia, né, para ele ver a extensão, para fazer a biópsia, para a gente ter a confirmação ou não de um câncer de laringe. Quando esse câncer está restrito à região da prega vocal, ali na glote, geralmente uma cirurgia para ressecção dessa prega vocal ou uma radioterapia intensiva pode resolver o problema, né? Se ele já começa a pegar outras estruturas, a cometer outras estruturas, né, a parte ali da epiglote, a outra prega vocal, aí o indivíduo ele tem que fazer uma laringectomia, ele vai retirar cirurgicamente uma parte dessa laringe,
ou totalmente essa laringe em casos mais avançados, né, que pega supraglote, glote, que é o que acomete mais, é o mais comum. Tumores muito grandes, precisa fazer a cirurgia mais a radioterapia ou a rádio mais quimioterapia para poder estadiar o câncer, né, controlar, não ter metástase. Então, tudo vai depender da extensão desse tumor, né, da gravidade do tumor. Então, quando a detecção é realizada de forma precoce, a gente pode ter a quimio, a rádio ou uma ressecção cirúrgica ali. Com a radioterapia, esse tecido ele tende a ficar mais rígido, né? E com a ressecção tende a ficar mais rugoso, porque não tem a aproximação da prega vocal e esse não tem tecido também para fazer a vibração. Então tem uma rugosidade, uma rouquidão, que geralmente a fonoterapia, manobras musculares, né? Treino para coordenação da respiração auxiliam muito na recuperação. A detecção tardia, quando é necessária a remoção da laringe, né? Aí a gente tem um acometimento vocal maior. E quando é realizada a laringectomia total, isso é, a retirada total da laringe, né? O indivíduo ele tem a perda da voz. E aí a gente tem algumas alternativas para quem perde a laringe. A primeira delas é o indivíduo desenvolver a voz esofágica, que ela é produzida pela expulsão do ar que sai do esôfago. Então, é uma terapia que a fonoaudiologia ensina, que o indivíduo ele vai deglutir o ar, né, esse ar ele vai entrar pelo esôfago e ele vai sair pelo esôfago, né, então, a voz ela tem uma característica bem rugosa, né, lembrando de uma voz de arroto mesmo, e o indivíduo ele tem que treinar bastante para conseguir fazer essa voz, e geralmente a emissão é muito curta, né, não é muito fácil falar com a voz esofágica. Quando ele não consegue produzir a voz esofágica, tem a opção da laringe eletrônica, né, que é um amplificador externo que é colocado aqui, nessa região abaixo da mandíbula, né, que o indivíduo ele vai articulando e o próprio amplificador vai produzindo uma voz, mas parece uma voz de robô. Muitos pacientes não se adaptam, não gostam da qualidade dessa voz, mas essa laringe eletrônica ela é disponibilizada no SUS, né? E a gente tem a prótese de laringe, que é uma outra alternativa quando não se adapta à voz esofágica e nem à laringe eletrônica, que é um suporte de silicone, uma prótese de silicone, que conecta a traqueia ao esôfago, né? Então o indivíduo ele respira pelo traqueóstomo, é feita uma traqueostomia, e na hora de expirar, esse ar é direcionado para o esôfago e ele produz uma voz parecida com a voz esofágica, mas de característica um pouco melhor, né? Então, ele consegue ter um pouco mais de controle dessa respiração. E aí tem um vídeo muito bacana, né, que a Alessandra mandou, e que eu achei muito legal de colocar, que é sobre a voz do cigarro, é uma campanha que foi feita, que é um vídeo que eu acho que é capaz de sensibilizar muito as pessoas que fumam, porque mostra o pior efeito, né, que o cigarro pode ter na voz, que é a perda total da voz. E alternativas que não substituem a nossa voz de jeito nenhum. Então, um vídeo bem legal, vou passar aqui para vocês. Laringe eletrônica. Mas a fumando você só fuma pra segurar um cigarro e fazer dois gatos, fazer a tua imagem. Aí quando você vê, você já tá fumando. Eu não gostava de cigarro, mas achava bacana que fumava. Mas era só social, nem gostava, de verdade. Rede social, você mostra exatamente o que você quer, você escreve. Tem. Sim. Nossa. Usamos um algoritmo para buscar cliques de jovens que já são dependentes do cigarro. Em tempo real, gravamos cada
servidos por espumantes que perderam a laringe. Eu quero um cigarro. Prótese. Voz esofágica. Eu quero batutar. Quer calmar? Os vídeos foram postados como resposta dos dentes, mostrando que as sequelas do fumo chegam para todo, impactando muita gente. Então, conseguiram ouvir as vozes, né? Então, por mais que tenham alternativas, essas alternativas nem de longe substituem a nossa voz. Então, é um vídeo realmente muito impactante, que para os jovens, né, principalmente, não entrarem nessa de começar a fumar. Então, o que a gente pode fazer, né, com esses pacientes, para orientar, como saúde primária também, com relação à saúde vocal? Primeiramente, evitar o fumo, o álcool e outras drogas, né, todas elas têm potencial carcinogênico, a maconha, a cocaína, outras drogas, o narguilé, o cigarro eletrônico, né, todos eles podem levar ao câncer de laringe. Evitar o hábito de pigarrear ou raspar a garganta, que se feito de forma muito frequente, vai lesionando aquela prega vocal. Se associado com o fumo e o álcool, pode disparar essas lesões benignas que a gente viu, né? Então, o que a gente orienta? Tá tendo a necessidade de limpar, de pigarrear? Bebe água, engole forte, faz isso repetidas vezes, né? Se está tendo necessidade de tossir, vamos investigar o porquê que está tossindo, por que está causando essa tosse crônica, né? É uma inflamação, é uma laringite alérgica, vamos tratar para evitar manter esse comportamento e esse atrito, gerando até outras lesões que não só essas que eu comentei com vocês. Então, atenção a comportamentos vocais, evitar gritar, né, evitar falar em situações de competição sonora, fazendo muita força, apertando a garganta, então, economizar essa voz, aprender, né, a falar sem tensionar. Cuidado com o uso de sprays e pastilhas, porque muitos deles contêm substâncias anestésicas que mascaram sinais de dor, né, que são importantes indicativos de que algo não vai bem, e aí a pessoa tende a continuar fazendo um uso intensivo e abusivo da voz, né, ignorando esse sinal de dor, e quando passa o efeito, a voz tende a estar pior, né, então muito cuidado. Mudanças bruscas de temperatura também, que podem levar a uma reação inflamatória ali do organismo, principalmente para as pessoas que são mais sensíveis, né, que têm mais predisposição à alergia, rinite, sinusite, faringite. Atenção ao refluxo, né, então sinais de refluxo, corpo estranho na garganta, rouquidão, logo ao amanhecer, uma tosse persistente, azia, regurgitação do alimento. Então, se a pessoa tem esses sinais de refluxo, evita cafeína, evita alimentos muito temperados e condimentados, gordurosos, o fumo e o álcool, né, que a gente sabe que também são fatores associados ao refluxo. E investir em hábitos positivos, hidratação, seja por meio de água, de suco, isotônico, água de coco, né, principalmente nessa época mais seca que a gente entra agora de inverno. Então, investir na hidratação, fazer também nebulizações com água ou soro fisiológico, ter um sono de qualidade, porque é durante o sono que a gente produz substâncias, né, hormônios que vão auxiliar nessa recuperação tecidual, e prática de exercício físico, para que todo o nosso corpo, né, esteja com saúde, um bom condicionamento respiratório, que também vai auxiliar na produção vocal, vai auxiliar na saúde do pulmão, do coração, do corpo como um todo, e ficar alerta com o sinal de rouquidão, tá? Mais de 15 dias de rouquidão
não é normal. Então, encaminhar para um especialista, fazer as avaliações e principalmente ficar de olho na voz dos nossos pacientes fumantes. Aqui as referências. Muito obrigada, gente, pelo espaço, né, por poder trazer esse tema, contribuir um pouquinho com vocês, e estou aqui aberta para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham. Essa foi a pergunta. Elogios tem uns montes, né? Realmente, a gente que é de outra profissão, enfim, não tem de se fazer, não. E aí eu estava até falando com a Alessandra no chat, né? Falei, gente, como que assim, né? A ideia de ter trazido essa questão das profissões no nossa educação continuada é justamente essa, porque às vezes a gente não vê o que cada especificidade tem, né? E a gente não vê quanto que você falou da questão, do próprio vídeo que você passou, essa informação de 40% pode ter uma voz de cigarro, né? E a gente não sabe, a gente trabalha na ponta com cigarro e não sabendo isso, né? E outra questão que realmente, a sua apresentação, assim, para mim, eu nunca vi igual nesse tempo que a gente está gravando, porque mostrou, né, as imagens das cordas vocais tremendo, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, eu estou, assim, muito grato, viu? Esse vídeo, ele é que eu tenho falando com a Alessandra, depois que a gente passou por conta da Covid, né, passou por esse momento de presencial para distância, a gente tem menos pessoas vendo de forma síncrona, né, mas amplia, multiplica isso, às vezes vai passar de 100 visualizações para lá, né, isso aí passa. E é muito importante que o seu vídeo esteja gravado, porque eu acho que esse vídeo, ele defende a profissão mesmo, qualidade da profissão também, né, a importância, porque assim, a gente sabe, na secretaria vocês são poucas, né? Vocês, fisioterapeutas, né? Farmacêutico, agora que deu um boom, porque tem uma legislação obrigando, que tem, óbvio, né? Um mínimo de farmacêutico nas unidades, mas aquele que não tem um mínimo, que nem o assistente social e outros, fica naquela esperança de ter um gestor que vai, né? Sensibilizar, né? E essa gravação, ela pode ser esse pontapé inicial aí para muitas pessoas entenderem a importância de estar vocês um quadro de uma equipe multiprofissional, que vai verificar, às vezes, um sintoma de câncer antes mesmo de um profissional, né, digamos assim, que oncologista, digamos, né. Outra questão, não, eu acho que eu tenho... e é isso, o pessoal vai vendo aí, que outra questão é essa, que a gente é visto também, às vezes, por pessoas de fora, buscam a gente também, não só de Brasília, então tem essa questão, tá certo? Mais alguma coisa, gente? Tem alguma outra dúvida aí, que foi colocada no chat? Se o pessoal estiver nos ouvindo, porque eu não sei se voltou aí, a gente vai passar para o segundo momento, espera uns 10 minutinhos para a gente entrar no segundo momento, tá? Posso só falar? Pode falar, Alessandra. Enquanto você estava falando, o Saulo, que aula ótima, me mandando mensagem. Então, assim, não tive dúvida que eu fiz a melhor escolha de te chamar, porque eu sei com quem você fez especialização e o quanto da exigência dessa professora, né, que foi também minha professora lá na graduação. Então, assim, eu queria agradecer demais, foi uma aula muito didática, foi muito, muito fácil de compreender, e pela fala do Saulo no WhatsApp comigo, eu já falei, atingiu o objetivo, né, que é... O chat, a referência técnica que está aqui ao lado, ela te elogiou, e, enfim, o chat foi muito, muito boa mesmo, tá? Agora, Saulo, a nossa meta é puxar a Daiane para fazer o curso e para estar atuando junto, do INCA, tudo, para estar atuando junto com os grupos, né, também. De qualquer forma, onde você estiver trabalhando, você já atende, né? Sim, porque a gente, o tabagismo, ele vai para todas as áreas, né? É algo até que a gente vai discutir até nesse segundo momento, porque vai sair uma portaria nova, né? Aliás, saiu a portaria nacional e a gente vai fazer a distrital, no caso. E, assim, o atendimento tem que ser em todas as áreas, desde a urgência até a UTI, né? Sim. E que a gente vê que, às vezes, concentra muito na atenção primária, que realmente é onde... né, é a porta de entrada, é onde deve se concentrar, é onde deve evitar que vá para os outros pontos, né? Mas sempre vai ter uma área que vai precisar, ainda mais você que vai identificar a pessoa de cara que fala, não, isso é cigarro.
A atenção primária é importantíssima, né? Eu que trabalho mais na ponta, ali na secundária, e lá no HRT a gente tem uma parte de oncologia muito forte, e tem muitos pacientes já com câncer de cabeça e pescoço, de laringe, em estágios, assim, avançados, né? Que a gente atua realmente quando o paciente já está no estado crítico, muitas vezes já sem a possibilidade de regressão, com cuidados paliativos, só fazendo mesmo o controle ali dos sintomas. Então, se a gente conseguir trazer para o início, né, para o comecinho aí, a atenção primária, o paciente só tem a ganhar, e o sistema de saúde também, né, então... E tem poucos, né, de vocês, em qualquer lugar, né, tanto na secundária quanto na primária. É só a Alessandrinha lá no Jardim Mangueiral, né? Muito obrigada, viu, Saulo? Obrigada, Dai, de novo, tá bom? Obrigada, obrigada, Alessandra. Eu agradeço vocês, gente. Até mais. Obrigada, é isso. Saulo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.